diz assim a palavra do Senhor: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo para a que designei. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, me assusta, me assombra saber que não há nada novo para o Senhor. A Bíblia diz que a palavra nem chegou à nossa boca e Ele já a conhece toda. Então Deus sabe o que há de acontecer daqui 15 minutos, daqui meia hora, daqui uma hora, amanhã seguinte, e está tudo no plano dEle. E até o que nós tiramos das suas mãos e fizemos conforme o nosso caminho, Ele também já tomou frente e designou o que há de acontecer. Seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos já pensaram o que nós não pensamos. Seus caminhos mais altos que os nossos já viram o lugar aonde nós vamos destinar e o que há de acontecer. Não há como surpreendê-lo, não há como surpreender o Senhor. Nada o surpreende. Nós seremos sempre surpreendidos por Ele. Todas as vezes que intentarmos seguir um caminho, a própria Bíblia em Provérbios diz que aos olhos do homem todo caminho parece perfeito, mas a palavra final vem do Senhor. Aleluia! E por isso que hoje, quando eu buscava uma palavra, Ele dizia: me adore. E eu sentia profundamente Deus falando: me adore, me adore. E eu disse: Senhor, eu como um pregador, eu gostaria de ter uma palavra determinada. E Ele disse: me adore, porque não há nada que eu ponha na tua boca que tu venha a conhecer no dia de hoje, que seja sabido de ti, sem que eu me manifeste. Porque todas as coisas estão comigo, até a palavra que tu vai dar e o destino que tu vai entregar para essas pessoas. Nós não sabemos, nós não temos conhecimento de um segundo à frente da nossa vida, isso é sabido. Não temos conhecimento de absolutamente nada, mas você já notou que todos os dias, todas as manhãs, nós levantamos e fazemos planos. Todos os dias nós queremos escrever como nós queremos que seja o dia. E todos os dias a gente levanta e se apronta e se banha e toma um café e diz: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, hoje tomara que aquilo dê certo, eu quero vender aquilo, eu quero ver se consigo comprar aquilo. E todos os dias nós planejamos como se não houvesse um Deus que já sabe o que há de acontecer daqui meia hora. Nós ainda tentamos fazer como se Ele não existisse, mesmo sabendo que Ele existe. É raro, eu nunca conheci alguém, e eu mesmo tenho dificuldade disso, de acordar e perguntar: Senhor, como será o meu dia? O que tu tens planejado para mim hoje? Qual é o lugar que tu quer me levar? Quais as pessoas novas que eu vou conhecer? Quem eu hei de encontrar? Quais são os negócios que tu planejou para mim no dia de hoje? Qual é meu ganho hoje? Haverá alguma perda? É ensino? O que tu tens para mim? E ficar um segundo, 1 minuto, 2 minutos, talvez 5 em silêncio. Deixar Deus destinar. Eu acredito num Deus, assim como um pai que se orgulha de um filho que pede conselho. Porque todo pai gosta de um filho que pede conselho, não pelo domínio, mas pela instrução. É tão bom a gente saber que o filho considera a nossa idade, nosso caminho já percorrido, aquilo que nós já trilhamos, e que ele se apoie nisso. Eu acredito que Deus tem o mesmo sentimento. Eu acredito que Ele fica esperando. E quando nós pedimos o conselho,
eu acredito que ele se orgulha disso, dizendo que bom, ele entregou os seus caminhos para mim, eu posso decidir o dia dele. Ele deixou eu fazer, ele não tentou fazer sem a minha presença. O nome dele é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas começa como maravilhoso Conselheiro. Como dar conselho de quem não pede? Deus não vai se intrometer na nossa vida como um gentleman que ele é. Ele jamais vai se intrometer sem ser chamado. Por isso ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. E se eu não busco, eu não acho. Se eu não intento para ele, eu não encontro. E eu fico vendo que às vezes nós damos tantos conselhos, até esse que eu estou dando agora, né? Por que não perguntar para ele, mas não praticamos? Quem sabe amanhã seria o primeiro dia para nós de acordarmos e dizer: eu quero mudar de vida, eu quero mudar o meu caminho, eu não quero mais trilhar os meus caminhos, eu quero trilhar os caminhos do Senhor, que são mais altos que os meus, e eu quero que Ele coloque em prática seus pensamentos, que são mais altos que os meus, porque Ele fez uma promessa que toda palavra que sair da sua boca não voltará para Ele vazia, antes prosperará para aquilo que Ele a designou. Aleluia! Então é dependência. Eu preciso depender, não há como. Por mais que eu entende, acordamos hoje bem, tomamos um café, conversamos, eu e minha esposa, saí, trabalhei, voltei ao meio-dia. Ela disse: eu não estou me sentindo muito bem. E às 3 da tarde ela estava com resfriado, que, sabe, como se já tivesse há uma semana de cama, muito mal. E aí eu fiquei olhando para ela, eu saí do meu momento de oração para poder vir, e eu fiquei olhando para ela, e Deus mais uma vez falou na minha mente, no meu coração, dizendo: viu, você não sabia, não havia como saber, ela acordou bem, não havia como saber que por causa da troca climática, o excesso de vento, chuva, sol, de repente, não havia como saber que uma bactéria iria pegá-la. Você não tem domínio disso, você não tem domínio de um espirro, você não tem domínio de uma dor de cabeça, você não tem domínio de um ganho. Mesmo que você diga: consegui, venci, fiz, trabalhei, conquistei. Mesmo que você diga, não digas com a força do meu braço adquiri, antes digas: o Senhor é que me ajudou. Aleluia! Sabe, ele diz, ele nos refere isso quando ele diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e que nele espera continuamente. Aleluia! Então, eu descubro que talvez eu tenha feito tudo errado. Talvez eu até tenha acordado e tenha dito: eu creio em ti, amém. Talvez ele tenha dito: todos creem, independente de religião. Eu confio em ti. Será, filho? Eu dependo de ti. 3 coisas absolutamente diferentes: crer, confiar, depender. Eu posso crer e nunca confiar nada a Ele, nunca entregar nada a Ele. Eu posso crer e até entregar tudo a Ele, mas não depender dEle, ainda tentar fazer com a força do meu braço. Essas 3 coisas, isso é um tripé que tem de andar em equilíbrio: crer, confiar, depender. Se essas 3 coisas estiverem em equilíbrio, certamente Ele vai se levantar. Vai se levantar em nosso favor e vai nos ajudar a nos destinar naquilo que devemos ser, ter e fazer. Mas essa oração da manhã que Ele me ensinou hoje me chamou a atenção. O que tens para mim hoje, Senhor? Para onde eu irei? Sabe, muitas pessoas e muitos levitas inventaram músicas que dizem, né? Para onde eu irei, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nunca esteve escrito isso na Bíblia. No dia em que ele disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Os discípulos começaram a sair e ele olhou para os 12 e falou: vós também quereis vos retirar?
E aí Pedro fala dizendo: para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Não é um lugar, é uma pessoa. Eu não tenho para quem ir se eu não for a Cristo. Quando Deus chamou Moisés no monte, ele diz: venha a mim. Ele disse a Moisés: venha a mim. Ele não disse: venha ao monte. Ele disse: venha a mim. Sabe, ele sempre chamou a ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia. É uma pessoa, não é um lugar. Ah, eu vou na igreja tal. Ah, não, eu vou visitar a tal. Ah, não, eu vou naquela igreja que é melhor. Não, eu tenho que ir a Cristo. Se eu não for a Cristo, nenhuma igreja vai ser suficiente para mim, nenhum pastor vai ser suficiente para mim, nenhuma pregação vai ser boa o suficiente para mim. Se eu não estiver indo a Cristo, eu estarei só num ambiente. E o ambiente, querido, o ambiente nunca suportou a glória de Deus. No céu nasceu Satanás pela rebelião. No jardim o homem pecou contra Deus e comeu do fruto que não devia. Ambientes não guardam, ambientes não salvam. Se salvassem, jamais um anjo teria se rebelado contra Deus no céu, no paraíso. Se ambientes salvassem, jamais Adão no jardim teria pecado contra Deus. Ambientes não salvam. Então não é para onde eu irei. Quando eu acordo, não é o lugar que eu quero ir, é a pessoa para a qual eu quero ir. Porque se eu estiver indo a Cristo, certamente Ele me carregará por todos os caminhos aonde eu devo ir. Aleluia! Eu creio nisso. E creio de tal maneira, sabe, eu estava ali atrás e ele me deu mais uma palavra. Eu falei: eu tenho que mudar a palavra, Senhor? Ele disse: não, você só precisa entender isso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós não oramos ainda. Há uma pessoa que eu amo muito, que eu quero fazer uma oração, mas farei logo no final. 2 Pedro 3, 18. Diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Como é que eu glorifico a Deus? Como é que eu dou glória a Deus? A Ele é a glória. Eu vou entregar para Ele a glória. Como eu entrego? Deixando que Ele guie os meus passos, sendo dependente e dominado pelo Senhor. A glória só como eu disse, o exemplo do conselho. Quando um filho pede um conselho ao pai, ele está remetendo a glória do seu feito ao pai, porque através do conselho ele vai tomar um caminho. Deus nos dá conselhos. Estamos sendo aconselhados todos os dias. Aconselhados a perdoar, aconselhados a amar, aconselhados a rever conceitos, aconselhados a beijar mais, abraçar mais, viver mais próximo da família, aconselhados a aproveitar mais o tempo que nos resta. Eu me lembro quando no passado nós fazíamos aquela continha do Salmo 90, ao homem está concedido viver 70, quando muito 80. O que ultrapassa disso, dá para passar, é fadiga e cansaço. Aí quando eu li isso pela primeira vez, eu fiz uma conta. Se o homem vai viver 70, 80, eu peguei a minha idade, eu peguei logo 70 para pegar a pior situação, e vi quanto faltava. Agora falta 14. E aí eu peguei esses 14 e quando eu levei esses 14 em oração para Deus abençoar, Deus disse: tire um terço. Falei: um terço? Deus disse: sim, é o tempo que você vai estar dormindo. Nesse momento você não vai estar interagindo com ninguém. Eu tirei um terço, falei: Senhor, não sobrou muita coisa. Ele falou: tire mais um terço. Falei: um terço? É o tempo que você vai estar longe da sua família, executando algum tipo de serviço, algum tipo de trabalho. Eu falei: meu Deus, Senhor. Ele disse: agora pegue o que sobrou e divida
pelo tempo que falta para 70. Aí eu vi que eu fiquei com alguns minutos. Ele falou: isso é o que te resta para amar, perdoar e andar próximo dos que tu ama. Todo dia, só alguns minutos. Aproveite o tempo. Ele voa. Aleluia. Amém? Ainda que somos eternos, mas a Bíblia diz que no céu, para onde vamos, não nos casamos nem nos damos em casamento, significa que lá somos todos iguais. Não vai dar para formar uma patota. Diz que lá não tem choro, nem pranto, nem dor. Eu já não posso me encontrar com a minha mãe, porque senão eu vou chorar. Faz 30 anos que eu não vejo ela. Não dá para me encontrar com ninguém, se não é para chorar. E eu então entendo que talvez eu vou chegar no céu, quando eu chegar na porta, eu vou perguntar para o anjo, vou dizer: queria dar um abraço na minha mãe. Ele vai dizer: olha, ela está aí no meio, é tudo anjo igual, abraça todo mundo que no meio dessa turma tu pega ela. Porque aqui não tem, a família aqui é um em Cristo. Eu sempre pensei que a gente ia para o céu viver um dia de cada vez. E um dia Deus começa a ministrar para mim dizendo: o céu é um dia que não acaba. Não tem noite, porque eu sou a luz naquele lugar. É um dia que não termina. Você não vai ter consciência de tempo. Você não tem necessidades fisiológicas, você não tem fome. É um lugar onde você não tem as necessidades que você tem na terra. É um dia que não termina. É uma eternidade, assim como o inferno é um dia que não termina, é uma noite, é uma escuridão com labaredas de fogo que não termina, onde o verme não morre. Eu disse: uau, Senhor. Ele disse: lá você não tem calendário, nem relógio, nem noção de tempo. Para você já pereceu todas as coisas da terra. Eu não consigo imaginar, e eu falei: eu não consigo imaginar. Ele disse: olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! É nisso que cremos. E se nós vamos ser dependentes de Deus no lugar aonde vamos, por que não depender dele agora? Quando ele diz assim, ó, que ele já escreveu cada um dos nossos dias na palma de sua mão, sem que nenhum deles ainda houvesse. Então tem um dia de amanhã escrito para cada um de nós. Está escrito. O que há de acontecer no dia 11 de dezembro de 2025, na minha vida e na sua vida, está escrito. Se eu quiser fazer o meu próprio caminho, eu farei. Porque eu tenho livre-arbítrio, mas Ele tem uma palavra preparada para mim, Ele tem um caminho preparado para mim, Ele tem algo que tem que acontecer amanhã. Então eu vou acordar e vou perguntar: o que faço, Senhor? Mesmo que eu saiba o meu destino, não, eu sei o meu destino, eu tenho que trabalhar, eu tenho que bater cartão, eu tenho meu destino, amém? Mas não trata de não ir trabalhar ou não cumprir com aquilo que você prometeu e contratou. Trata de entregar o seu caminho ao Senhor. Trata de dizer: Senhor, ainda que eu esteja dentro da empresa, o que tu tens para mim naquele lugar? Qual é a novidade para o dia de amanhã? O que há de chegar na minha mão por um telefonema, de repente? É que você nunca sabe o que há de acontecer. Todo dia eu te surpreendo. Todo dia eu faço uma coisa nova na tua vida. Todo dia, num de repente, pode não acontecer nada, mas no outro dia pode acontecer algo tão significativo que tu jamais iria imaginar. Isso é verdade, Senhor. E aí Deus começou a tirar do meu coração esse negócio de se planejar. Planeja, projeta, planeja, arruma, conserta. Deus vem, sopra, acaba com tudo. Deus manda um ciclone e arranca o telhado. Eu não estava esperando por isso. Por um ciclone. Ninguém estava esperando que um ciclone viesse e arrancasse um telhado. O dinheiro estava guardado para outra coisa, agora tem que arrumar o telhado. Não aconteceu comigo não, mas eu estou dizendo, para dar uma metáfora. A gente não sabe. Não tem como saber. E a gente quer um Deus que diga para a gente,
eu quero parar de sofrer e eu quero que Ele me dê uma direção, uma orientação e um caminho. E Ele diz: anda nos meus caminhos e ser perfeito. Andar nos caminhos do Senhor é perguntar para Ele: o que eu faço, Senhor? O que há de acontecer? Eu não sei. Irmão, não dá para ser de Deus no culto instruído e no outro dia sair fazendo o que quer. Ou nós estamos na mão de Deus e é verdade, ou então fica só, é só para dar um brilho. A verdade é que Deus tem que ter isso, tem que ter esse domínio. A gente faz os 7 dias de primícia e eu dou uma ênfase no 4º dia, que é o candelabro. O candelabro, ele tem 3 hastes para a esquerda, 3 para a direita, e ele tem uma haste central que sustenta tudo. E a haste central é o 4º dia, e o 4º dia é o 4º Espírito de Deus, que se chama conselho. Se eu não firmar tudo no conselho, não adianta ter o Espírito do Senhor, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de fortaleza, Espírito de temor do Senhor. Eu preciso do gambo central, conselho. Se eu tenho conselho, eu tenho todos os outros espíritos, todos me levando para algum lugar. E esse ano a gente vai bater muito nisso. Deus já falou muito claramente comigo: aconselhem-se comigo, porque vocês vão chegar em momentos que vocês vão ter uma encruzilhada. Vocês vão encontrar em 2026 momentos em que vocês não vão saber se vocês devem ir para a direita ou para a esquerda. Aconselhem-se comigo, eu os levarei para o caminho correto. Aleluia! Eu direi o que vocês devem fazer. A gente precisa gravar isso, grava isso, irmão. Porque ano passado nós fizemos a primícia e um dos temas da primícia foi: não interfira no tratamento que Deus está dando na vida de alguém. E esse ano, uma das coisas que eu mais tratei foi isso. Pessoas que vinham: pastor, nós temos que ajudar o fulano, nós temos que ajudar o ciclano, nós temos que ajudar o beltrano. E aí eu ia tentar reunir condições para ajudar e Deus dizia: não interfere, eu estou tratando essa pessoa, não interfere. Se você interferir, eu me levanto contra você. E eu recuava o pé e não interferia. Logo depois a gente ficava sabendo o porquê daquela situação, e aí Deus vinha e dizia: viu, estou tratando, não faça isso. A primícia serve para a gente saber o que Deus quer fazer. São 7 dias consagrados, 7 dias de pregação, para direcionar a igreja, para a igreja marcar e dizer: já o primeiro dia Deus falou isso, segundo dia Deus falou aquilo. Certamente Ele vai fazer coisas extraordinárias se nós deixarmos Ele trabalhar. Isaías 29, do 13 ao 16 diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo? Sim, obra maravilhosa e uma coisa excepcional, um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Uau. Perigosíssimo. Perigosíssimo
tentar fazer do nosso jeito e não deixar Deus fazer do jeito dele. É como se disséssemos: ele não tem domínio, não tem poder e não pode mudar o meu caminho. O Senhor quer liberdade para agir na minha e na sua vida. Esse ano é um ano muito importante para resgatar a família. É um final de ano que a gente precisa de reconciliação. Ano que vem a tua família vai precisar de ti, que está na igreja. Família que não está na igreja vai pedir ajuda, vai pedir socorro. Você tem que criar laços para dar condição de eles terem abertura para pedir socorro. Senão eles vão perecer. Nós precisamos ser a mão que sustenta. Então esse ano cria esses laços. Nós precisamos, nós temos algo que eles não podem comprar. É de graça. A graça tem que ser oferecida de graça. Amém? O próprio Jesus não nos cobrou por ela. Somente preste atenção na diferença do seu dia, se você fizer essa oração e deixar que Deus diga: o que vai ser de mim hoje? Qual é teu plano, Senhor? O que tu escreveu na palma da tua mão para mim no dia de hoje? Quais as pessoas tu queres que eu encontre? O que há de ser? E aí preste atenção em cada minuto do dia. No final do dia você vai se surpreender e vai dizer: é verdade, aconteceu algo diferente hoje. Algo que eu não previa. Certamente foi o Senhor. Aleluia! Recebemos essa palavra, amém? Aplaude o Senhor bem forte, aleluia!